Olá, paz do Senhor, Deus abençoe a todos nesse momento da leitura da palavra viva e eficaz do Senhor. Que hoje Deus tenha uma bênção reservada para cada um de vocês. Glória a Deus. As bênçãos do Senhor são dia a dia, em todos os momentos. Quando você se coloca na presença dEle, você é abençoado. A mão de Deus está sempre sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Abençoa você que está de aniversário hoje, seu dia hoje. Deus abençoe, para que essa palavra possa penetrar em seu coração, para que você tenha um direcionamento do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia de alegria no seu coração, diante de Deus e da presença dEle. Que o Espírito Santo maravilhoso do Senhor esteja discernindo essa palavra em seu coração, para que você possa estar na presença de Deus com alegria de coração. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. E vamos à leitura do dia de hoje, dia 17 de novembro de 2022, livro de Ezequiel, capítulo 35, versículo 1 ao capítulo 36, versículo 38. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contigo, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti e te farei maior desolação. As tuas cidades farei desertas, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardaste inimizade perpétua e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada, no tempo da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não odiaste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema desolação, e exterminarei dele o que por ele passar, e o que por ele voltar. E encherei os seus montes dos seus mortos, nos seus outeiros e nos teus vales, e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas, assim sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto disseste: as duas nações e as duas terras serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira, e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles, quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados e nos são entregues por pasto. Assim vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus: quando toda a terra se alegrar, eu te porei em desolação. Como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolada serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: pois que disse o inimigo contra vós: até as alturas eternas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feito herança do restante dos gentios, e tendes andado em lábios paroleiros e em infâmia do povo. E portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios, que lhe estão em redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente, no fogo do meu zelo falei contra o restante dos gentios, e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com toda a alegria do seu coração e com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e diz aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei
no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantarei minha mão, para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, e toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e sabeis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. E eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Deus: porquanto nos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha as suas nações. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. E farei que nunca mais te ouças a afronta dos gentios, nem levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilarás a tua nação, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher, em sua separação tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que a contaminaram. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos teus olhos. Eu vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e as assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiveram ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor,
tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda, por isso, serei solicitado pela casa de Israel que ele o faça multiplicar-vos-ei os homens como a um rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Amém. Novo Testamento, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seus abatimentos, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Salmo 116, versículo 1 ao 19. Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, e nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, e estive muito aflito. Dizia a minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor e morte dos seus santos, a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. E invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Provérbios 27, versículo 23
ao 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração? Quando brotar a erva e aparecerem os renovos, e se juntarem as ervas dos montes, então os cordéis serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo, e a abastança do leite das cabras para o seu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas servas. Amém, irmãos? Deus abençoe, para que essa palavra possa estar em seu coração, para que o Espírito Santo possa estar ministrando em seu coração, dando entendimento, discernimento desta palavra durante este dia maravilhoso do Senhor. Amém